No livro de Jó, como já foi lido na palavra introdutória. Agradeço ao pastor pela confiança. Mais uma vez está colocando. Estou muito feliz, irmãos, porque hoje está aqui comigo o meu irmão Ederval, José dos Santos. Eu considero ele como um irmão. Nós somos criados juntos e estamos lado a lado ali. A mãe dele é da sede, a irmã Helena, a irmã da irmã Cimeia. E hoje ele me deu o prazer de estar aqui conosco. Então, que o Senhor abençoe a vida do Ederval e que a palavra venha fazer acalanto no seu coração, Ederval. Que você realmente possa ouvir e caia a semente no seu coração. Vamos lá, irmãos. A minha Bíblia é ainda a versão antiga. Então, nós vamos ler um pouquinho. Eu vou ler o versículo 1 e os irmãos leem o subsequente. E a introdução diz assim: a virtude, tentação e perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Irmãos? 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 jumentas de bois, 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssimo a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram os meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia o Jó continuamente. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviava-se. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo mantém, a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está ligado na terra. Mas estendeu a tua mão e tocou-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tenho está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Pode tomar assento, irmãos. Senhor, mais uma vez na tua presença. Que nós possamos, ó Pai, agora estar prontos a ouvir a Tua palavra. Que nada venha a ser de mim, mas que tudo seja de Ti, Senhor. E que eu seja o canal de apresentação do que Tu queres falar aos Teus filhos. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos ao pequeno pano de fundo, né? Do livro de Jó. Jó, o nome Jó é aquele que se arrepende. Ou
desgostoso, pesaroso. Depende da tradução. Mas tem muito a ver com a história de Jó. Uma história muito conhecida. Os irmãos conhecem. É um livro muito conhecido, muito usado, muito detalhado. Várias pessoas falam sobre o livro de Jó e eu acho que vocês conhecem muito bem. Mas quem foi Jó? Quem foi Jó? Jó foi um homem que nasceu na cidade de Uz. Uma cidade, não se diz se é grande, pequena, próximo ao mar, próximo ao deserto. Não se diz. Só diz no livro, na escritura, que ele era da cidade de Uz. E aí nós temos que fazer uma pesquisa para saber de onde é essa cidade. Algumas curiosidades sobre o livro. Esse livro foi escrito lá próximo aos patriarcas, aos que dizem. Não há realmente uma data correta, mas por ser um livro poético, ele pode ter sido escrito próximo ao rei Salomão, ali quando o rei Salomão estava vivo, o rei Davi. Então é mais ou menos nessa época que esse livro foi escrito. Porém, ele retrata a vida de um homem de muito tempo antes. E aí tem algumas evidências para nós sabermos sobre isso. No livro de Jó, ele não trata de assuntos com ouro ou prata, mas sim como que o Jó tivesse animais, muitos animais, muita riqueza. Era contado por juntas de animais, por bois, por jumentas, por escravos. Então isso dá indícios que este livro foi da época dos patriarcas. Então, nós vamos voltar lá para a época dos patriarcas. Olha a diferença. Ele foi escrito próximo a Salomão, a Davi, mas, porém, a vida de Jó foi lá atrás, próximo aos patriarcas. Por quê? Porque Jó também, ele era o sacerdote da sua casa, como nós lemos aqui. Ele sacrificava sacrifícios pela sua família, pelos seus filhos. Então, para ele sacrificar, ele tinha que ser um sacerdote. Jó era um homem bom. Já diz lá no primeiro versículo. Um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ele se desviava do mal, era um homem sincero. Ele conhecia o Deus a quem ele estava fazendo os seus sacrifícios. Ele temia a Deus. Ele sabia quem era este Deus. O que nós podemos ver aí logo no começo e entender? Que igual a um homem íntegro, para Deus falar que ele era um homem íntegro, ele era um homem sincero. Porque eu posso ser considerado uma pessoa boa pelo meu vizinho, pelo meu amigo, posso ser considerado uma pessoa sincera, mas ele era considerado íntegro por Deus. Aquele que nos conhece e nos sonda e sabe os nossos mais sorrateiros pensamentos. Então ele era considerado um homem íntegro por Deus. Então vamos guardar. Será que nós somos tão íntegros e estamos na presença do Senhor assim? Primeira lição que nós tiramos. Eu posso ser considerada uma mulher íntegra na presença do Senhor? A primeira pergunta que eu faço,
que eu faço a mim mesmo, irmãos. Né? O que podemos ver no texto? Nós vamos lá no versículo 1. Igual à integridade, reto, temente a Deus, não existe. Deus precisava ter pessoas assim ao seu lado. E aí Satanás faz uma pergunta, né? Deus instiga Satanás, porque ele diz que Satanás estava rodeando a terra. E Deus faz uma pergunta: de onde você vem? E você encontrou? Ele perguntou, ele induziu a resposta de Satanás. Estava lá o Senhor com os seus anjos, mas Satanás chegou. Você vê que nós podemos tirar aqui uma lição. Quando a gente estuda, e nós estamos estudando geologia, né? Nosso grupo de estudantes está estudando geologia, e ele diz que Satanás, ele é o anjo caído, e tem muitos nomes, e ele está solto, rodeando a terra, procurando algo para fazer contra nós. É isso que ele está fazendo. E aqui está uma das provas. E aí Satanás vira para Deus e fala: mas também já tem tudo. Já tem tudo, já tem riqueza, já tem família, já tem uma posição financeira boa perante os outros. Tira tudo dele, eu quero ver ele te adorar. Então, Satanás quis dizer que para nós adorarmos a Deus, nós precisamos ser subornados. Olha que coisa terrível. Olha que seta terrível que Satanás coloca naquele momento. E o Senhor Jesus, então, coloca: vai lá. Faça o que precisar fazer. Mas Jó é sincero. Só o adora por ser feliz. E tem a vida colocada no altar. Caiu por terra logo a posição do que Satanás estava falando. Porque veio um vento, derrubou tudo, os seus 7 filhos e 3 filhas foram mortos. E o que Jó fez? Jó se desesperou? Jó blasfemou? Jó se jogou contra o Senhor? Não. Não, Jó não fez nada disso. Simplesmente Jó foi lá, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e adorou o Senhor. Mesmo no luto, ele adorou. Olha a lição. Adorar em todo o tempo. Adorar em todo o tempo. A autorização de Deus para Satanás tocar em Jó, no versículo 20 e 21, no capítulo 1 ainda, se os irmãos quiserem acompanhar, e diz assim, no versículo 21, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Independente da situação, bendito é o nome do Senhor. Ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo, Satanás então falou para Jó. Toque nele, já que ele perdeu seus bens, já que ele perdeu os seus filhos, então toque nele, porque Satanás novamente voltou e foi rodear a terra e se encontrou novamente com Deus e Deus tornou a perguntar: você viu meu servo Jó? Você viu aquele homem sincero de coração? Sim, eu vi. Mas o que eu tenho que fazer? Tira tudo, toca nele.
Então o Senhor falou, pode tocar. Toque nele, mas nada o faça com a alma dele. Irmãos, a dor física, ela é muito difícil de você suportar. Mas Jó suportou a dor física. As chagas no corpo, ele ficou pele e osso, a Bíblia diz isso. Relata no livro que ele ficou pele e osso. Mas ele não negou a Deus. E aí vem a outra parte. Os amigos, grandes amigos. E chegou os seus amigos. E os amigos, em vez de o ajudarem, o que os amigos fizeram? O apontaram, procuraram defeitos nele, procuraram pecados e foram colocando ideias na cabeça de Jó. A sua esposa chegou e falou, amaldiçoa esse Deus e morre, porque você está terrível aí, não tem mais jeito. Seu corpo está debilitado, deveria se gerar mal. E a esposa disse para ele, abandona esse Deus e morre. Então ele perdeu todos. Ele perdeu amigos, ele perdeu família, ele perdeu a esposa, que seria o esteio dele, uma mulher que provavelmente estava amarga, uma mulher que estava triste. Isso que está falando sou eu, não há relatos na Bíblia, mas eu presumo que ela deveria estar assim. Porque uma mãe, quando perde um filho, é muito difícil. E ela perdeu todos. Ela perdeu 10 filhos. Ela perdeu 7 filhos homens e 3 mulheres. Perdeu dinheiro, perdeu status, perdeu posição. Então ela devia ser uma mulher amarga, triste, e não tinha a fé que Jó tinha em Deus. Os irmãos estão conseguindo entender esse pano de fundo? Os estão me acompanhando aí nesse caminhar? Glória a Deus, porque eu estou ficando preocupada aqui. Os meus estão assim. Glória a Deus. Então vamos continuar. Quando Jó, depois de tantas cicatrizes, tantas coisas que os amigos chegam e falam, Jó começa então a iniciar as suas perguntas a Deus. Como todos nós fazemos, na sua intimidade. Jó fez 16 perguntas, 34 queixas. 16 perguntas e 34 queixas. Deus não respondeu nenhuma. Ele ficou em silêncio, porque naquele momento é o silêncio que eu e você às vezes temos que passar por ele. É aquela pergunta que você faz a Deus e não obtém resposta. Aquela situação que você vive dentro da sua casa e você não sabe o porquê. Daquele marido que bebe e não se converte, ou daquele filho que se envolve com a droga e você ora por ele e não tem a resposta, ou de uma situação que você está passando de saúde e Deus não responde, mas Deus ficou em silêncio, porque o silêncio de Deus é uma resposta para nós, irmãos. Deus fala no silêncio. Ele nos aprova e prova no silêncio. E aqui nós podemos aprender com Jó. Porém, quando Deus começa a falar com Jó, ele não vai responder as perguntas de Jó. Ele faz 70 perguntas para Jó. Olha só, Jó fez 34 queixas e 16 perguntas. E Deus faz 70 para Jó.
E entre eles, lá no capítulo 38, agora nós vamos pular para o capítulo 38. Ele diz assim: onde estava? Onde tu estavas? E aí começa um banho, irmãos, um banho de perguntas e de falas que o Senhor coloca para Deus. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Olha só, isso aí no 38:4. Quem lhe pôs as medidas, se tu sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra da esquina? Quanto as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Onde estava tu? Onde estava Jó? Quem é o homem perante o Senhor? Quem é o homem para indagar o Senhor as coisas que ele fala? Quem somos nós para questionar o que o Senhor Jesus, nosso Deus, no momento era Deus, estava fazendo? De certo, tu sabes por que já então eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias? Está perguntando para Jó, por que você está vivendo tanto? Quais são os dias que você tem para viver? Então, se os irmãos lerem o capítulo 38, vocês vão ver todas essas perguntas que o Senhor Jesus fez. E Jó não soube responder, porque não há resposta. Porque naquele momento, o Senhor Deus estava formando o céu e a terra, fazendo todas as coisas, colocando até onde o mar poderia ir, sem perguntar a ninguém. Porque Ele é Deus. Porque Deus faz o que Ele pode fazer? Não, porque Ele faz o que é para ser feito. Porque o Senhor é misericordioso para conosco. Se nós pedimos e pedimos errado, o Senhor, graças a Deus, não nos ouve. Ele é misericordioso. Ele dá aquilo que é necessário para mim e para você. E não aquilo que você e eu queremos. Porque nós não sabemos pedir. Na palavra do Senhor já diz que nós pedimos errado, nós não sabemos pedir, pedimos erroneamente. E aí nós vamos ver, continuando no capítulo, 5 verdades, lá no capítulo 42. Vamos lá para o 42. Não quero enfadar os irmãos. Eu acho que esse relógio está parado, né? Eu acho que está parado. Então, tomar cuidado, que senão eu vou. 42:2. Vamos lá. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Glória a Deus. Esse foi o primeiro momento em que o Jó começa a observar e entender que o Senhor Jesus, Ele é onipotente, e que nós somos fracos, físico, emocional, espiritual e dependentes de Deus. Neste momento, Jó começa a entender quem é Deus. Ele conhecia Deus, mas ele entendia quem era Deus? Você entende quem é Deus? Ou você conhece Deus? Uma interrogação. Vou fazer a pergunta de novo. Você conhece Deus? Ou você entende quem é Deus? Vou ilustrar, para ficar mais fácil. Um mineiro queria muito ver o mar. Muito ver o mar. Não conhecia o mar. Minas não tem mar. Então ele
foi para o mar. Se colocou na frente do mar. Olhou aquela imensidão de água, aquele azul maravilhoso, aquelas ondas que vêm e se arrebentam na praia, aquela espuma que se faz. Falou, nossa, agora eu conheço o mar, que coisa linda, que maravilha, como Deus faz as coisas lindas, eu conheço o mar. De repente chega um pescador ao lado dele, bem queimado do sol, com o rosto franzido do sol, e disse assim, eu também conheço o mar. Quem conhecia mais o mar? O mineiro que estava vendo ou o pescador que anda e vai pescar e vai ao fundo do mar? E vai ao alto mar e pesca e fica ali dias. Então depende muito do seu grau de dedicação para conhecer a Deus. Jó não conhecia Deus. Jó sabia quem era Deus. Mas ele começou a conhecer a Deus aqui. Quando ele disse que os seus pensamentos não podem ser impedidos. Os pensamentos de Deus não podem ser impedidos. Deus tudo pode. Em Daniel 11:32, eu vou pedir para os irmãos abrirem aí. Quem abre para mim? Daniel 11:32. E pode ler para mim, quem achar. Os irmãos vão me ajudar, sabe a minha dificuldade visual, então me ajudem. Daniel 11:32. Pode ler. E os violadores da aliança ele com os olhos perderá. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte para por ele. O povo que conhece o seu Deus. Então nós temos que conhecer a Deus para ser fortes e podermos fazer proezas. Nós temos que conhecer e ir a fundo, não ficar na superfície, não molhar só os tornozelos. Nós temos que mergulhar na palavra de Deus. Nós temos que mergulhar na presença do Senhor. Nós temos que buscar, nós temos que ser sedentos por isso. No versículo 2 ainda, no capítulo 42, nós vamos ver a segunda coisa. Nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Deus governa tudo. Os planos de Deus não são frustrados. Somos nós que não conhecemos e não recordamos e não sabemos reconhecer quais são os planos de Deus para as nossas vidas. Você reconhece o plano de Deus na sua vida? Você sabe qual é o plano de Deus para você? O que você está fazendo? O que eu estou fazendo com o plano de Deus na minha vida? Em Jó 42:3, Jó faz 3 coisas no livro. Vamos lá ver quais são essas coisas? Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei dos que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Jó reconhece aqui que ele falou de coisas que ele não sabia, que ele simplesmente abriu a boca, incitado pelos seus amigos, falando contra Deus, questionando a Deus. Jó perguntou, Jó questionou e Jó se defendeu. Se você ler o livro, você vai ver isso. Jó questionou a Deus, Jó perguntou para Deus e depois ele se defendeu. Deus é soberano e nós, homens, somos simplesmente homens. Nós somos pó, feitos do pó da terra.
Deus nos formou, nós pecamos e temos o pecado desde o nosso nascimento, da nossa constituição. Se nós não tivéssemos Jesus morrido na cruz por mim e por você, o que seria de nós? Nada. Então, o amor de Jesus nos constrange. O amor de Jesus nos constrange. No filme, eu não sou muito bom de nome de filme não, mas eu vou dizer para os irmãos vão entender. Da Paixão de Cristo, quando Barrabás olha para Jesus e começa a remendar Jesus, e Jesus sereno, com aquele olhar sereno de amor. O ator que fez Barrabás, eu vi uma entrevista dele. Ele disse que na hora que ele estava ali, fazendo aquele papel, que ele olhou para os olhos daquele outro ator, que estava simplesmente atuando, mas ele viu o amor, ele se converteu ao cristianismo. Por quê? Porque o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus por nós, nos constrange, ele nos afeta, ele nos mexe conosco no nosso profundo, ele vai além do superficial. Quando você louva e fala, vem Jesus, quando você diz, Maria teve a melhor parte, Maria está ali tendo a melhor parte, isto nos constrange, isso nos humilha por sermos pecadores, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, por coisas tão insignificantes que nós fazemos, que pode estar magoando. E nós estamos frustrando outros que estão ao redor nos vendo como filhos de Deus. O nosso testemunho. Jó teve um testemunho maravilhoso. Jó persistiu. Jó ficou. Ele questionou, mas ele permaneceu. Ele permaneceu, não permaneceu, irmãos? Os irmãos estão me acompanhando? Os irmãos estão aí? Glória a Deus, opa. Vamos lá. 42:5. Jó teve um encontro sincero com Deus e ele diz agora, o conheço. Com meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Olha só que lindo. Jó reconhece que Deus é acima de tudo. Eu vejo com os meus olhos, eu não só fui de ouvir, não foi só de chegar na frente do mar, eu me joguei no mar, eu me aprofundei no mar, eu fui além daquilo. Então, se nós formos ler João 17:3, leia para mim, João 17:3, quem pode ler para mim? Vamos ver se eu sou mais rápida que vocês. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e que conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Glória a Deus. Ele é de eternidade em eternidade. O Senhor Jesus é inesgotável. Deus é inesgotável. Como é lindo isso. Ele é todo, de todo ser. Em João 17:3 diz, Deus é de eternidade em eternidade. Ele é eterno. Quando nós chegarmos na eternidade, o que eu e você vamos fazer? Nós vamos conhecer a Deus. E não vamos chegar ao fim, porque Ele é eterno. É de eternidade em eternidade. É de momento em momento nós vamos reconhecer e conhecer e conhecer e adorar e exaltar e louvar ao nome do Senhor de eternidade em eternidade.
Vamos para o versículo 6. Por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Nós temos que ter um arrependimento, e Jó teve o seu arrependimento, ele se arrependeu. O reconhecimento do pecado. Nós temos que reconhecer os nossos pecados. Pecados não têm tamanho, pecadinho, pecado, pecadão, não, é pecado. Nós pecamos. Só no pensamento nós pecamos. E nós somos falhos e pecadores todo o tempo. E o Senhor nos perdoa e nos redime. E se isto for de sincero coração. Não basta ser de lábios impuros. Não basta ser só de momento e continuar fazendo. Não, nós temos que nos redimir, temos que voltar, temos que reconciliar, temos que acertar a nossa vida. Temos que nos colocar nos trilhos. Os trilhos da nossa vida. Qual é o trilho da sua vida? Qual é o trilho da minha vida? Qual curva está fazendo esse trilho que está se descarrilhando esse trem que é eu e você? Precisamos nos colocar nos trilhos do Senhor Jesus. E colocar a nossa posição perante ao Senhor. O que tu queres que eu faça? O que tu queres que eu faça, Senhor? Eu quero que você... Senhor, não sou capaz. O Senhor nos capacita. Senhor, eu não tenho entendimento. O Senhor nos dá entendimento. O Senhor nos dá forças para irmos buscar esse entendimento. Ele nos dá orientação. Ele nos coloca no lugar certo. É muito fácil, né? Vai fazer uma prova de matemática. Aí cai a raiz quadrada, o pi, a fórmula delta não sei das quantas. Meu Deus, não sei fazer nada disso. Por que ele não sabe fazer nada disso? Porque não estudou. Porque não buscou. E o Senhor nos dá entendimento e capacidade para tal. Mas o matemático, ele vai lá e faz na maior tranquilidade. Termina muito rapidamente. Faz a estatística ainda de quantas perguntas acertou, quantas ele deixou mais ou menos. Por quê? Porque ele está ali preparado. Nós temos que nos preparar na vida cristã, irmãos. Nós temos que buscar e nos preparar para viver uma vida de retidão na presença do Senhor Jesus. Ser crente não é ser chato. Ser crente não é ser um que não tem conhecimento, mas ser crente é ser libertado. É libertador. É tirar o peso das suas costas. É te dar a vida eterna. É libertador. Ponha isso na sua mente. Jovem, ponha isso na sua mente. Não é cansativo, não é difícil. É libertador. Quando você tem o conhecimento da palavra de Deus na sua vida, é libertador. Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, como eu posso fazer? Como eu posso me colocar na tua presença, Senhor? Como eu posso ajudar? No que eu posso evangelizar? Nós tivemos o curso de evangelismo aqui, foi maravilhoso. Nós temos que colocar na prática. Eu estou tentando colocar na minha prática. Estou fazendo. Não digo que eu sei tudo, porque nada sei, porque eu preciso aprender. Mas eu creio que eu vou conseguir. Colocando em prática aquilo que nos foi passado e nos foi colocado nas nossas mãos. Mas vamos continuar. Vamos lá. Versículo 10. E aí eu já estou me encaminhando quase para o final. No versículo 10. Não vou, acho que não estou passando muito do tempo, não. Versículo 10 diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos.
E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Jó teve que ser honrado pelos seus amigos. Os amigos voltaram lá para serem abençoados por Jó. Aqueles mesmos amigos que falaram que Jó tinha pecado, que tinha adulterado, que tinha roubado, que tinha sido ladrão, eles tiveram que voltar para que Jó o abençoasse, porque Jó era um homem íntegro. E Jó o que fez? Ele, não quero conversar com vocês. Agora não quero. Vocês me humilharam, vocês... Não. Jó foi íntegro, sábio. Jó foi um servo de Deus. Ele orou pelos seus amigos. E o que aconteceu de Jó orar pelos seus amigos? A oração, ela é poderosa. Ela restaura. A oração cura. A oração salva. Ela é restauradora. E Jó, no versículo 12, está lá. Ele foi restituído financeiramente. Ele teve tudo de novo. O que aconteceu no versículo 12, irmãos? Vamos lá. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. E foi restituído. Temos que tomar cuidado com essa palavra. Temos que tomar cuidado. Porque não é porque nós estamos lendo isso que nós temos que... O Senhor é obrigado a nos dar tudo. Não. Não é. O Senhor dá aquilo que a nós nos cabe. Jó também foi restituído no seu casamento. 42:4 diz assim: escuta-me, pois, e eu te falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensina-me. Não, acho que, irmãos, acho que eu errei o versículo aqui. Mas eu errei a anotação. Mas se nós lermos aqui, vai ter o versículo que diz que Jó foi restituído no seu casamento. Aquela mulher amarga voltou. E eles tiveram filhos novamente. E quantos filhos Jó teve? Novamente? 10. Ele perdeu quantos? 10. E ele teve 10. Mas aí, ora, ele não foi restituído tudo em dobro? Não disse que Jó restituiu tudo em dobro? Como que ele só teve 10 filhos, então? Ele teve 10, ele perdeu 10, ele tinha que ter agora 20. Mas é uma coisa muito simples, irmãos. Nós não perdemos aquilo que nós sabemos onde está. O Senhor levou os 10 filhos com ele. Então, os 10 filhos de Jó estão no céu. E ele teve 10 filhos. Ele continuou tendo, então, 20 filhos. Ele foi restituído. Porque eu e você, nós não perdemos, irmãos. Deus não deixa nós perdermos. Pense bem. Os filhos de Jó foram restaurados. A família foi restaurada. A questão financeira dele foi restaurada. Mas acima de tudo isso, tudo é segundo plano. O melhor de tudo que eu vejo na vida de Jó foi que Jó conheceu o verdadeiro Deus, que eu e você precisamos conhecer. Essa intimidade que eu e você precisamos ter. Jó conseguiu ter essa intimidade. A intimidade com o Deus verdadeiro, a intimidade com o Deus que fala comigo e fala com você no oculto, no acalanto do nosso lar, que nos acolhe e que nos acalma, e que nos dá paz de espírito, e nos concede
o que é melhor para nós. Não o que pedimos, mas assim o que é melhor para nós. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E os planos de Deus não são frustrados. E eu e você, nós vivemos para que a glória de Deus seja manifesta através de nós. Nós somos adoradores e devemos ter em mente que nós estamos aqui para adorar, para exaltar, para glorificar e para aprender que sem Deus nada há. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade e espero que Deus venha falar aos corações dos irmãos mais profundamente. Não sou teóloga, né? Eu sou apenas uma serva do Senhor. E que o Senhor Jesus possa estar aí trabalhando no coração dos irmãos. Deus abençoe os irmãos e irmãs.